Olá para você que acompanha o canal da família. O Jornada Missão de Vida foi até Tambaú, no interior de São Paulo, para conhecer a história do padre Donizete Tavares de Lima, o apóstolo da acolhida. E no programa de hoje você vai conferir a trajetória de padre Donizete e sua devoção à Nossa Senhora Aparecida, os milagres que atraíram os fiéis à pequena cidade de Tambaú e a beatificação do padre Donizete. Padre Donizete Tavares de Lima nasceu na cidade mineira de Cássia em 13 de janeiro de 1882. Filho do Dr. Tristão, que era advogado e músico, e Dona Francisca, professora, Donizete teve 16 irmãos. A paixão pela música dos pais se refletiu no nome dos filhos. O nome Donizete era em homenagem ao músico italiano Gaetano Donizetti. Ainda na infância, se mudou com a família para a cidade de Franca, onde fez os estudos primários, e depois se mudou para São Paulo, onde ingressou no seminário episcopal, como nos conta Francisco Donizete, membro da comissão pró-beatificação. Ficou lá em São Paulo, fez os estudos, daí o irmão dele, que já estudava lá, faleceu. Então ele retorna para a cidade de Franca. Depois de um ano, ele vai estudar em Sorocaba, no colégio Monsenhor João Soares, daquela cidade. Posteriormente, ele retorna para continuar os estudos em São Paulo, no colégio Liceu Salesiano, né? E lá em São Paulo, ele inclusive inicia a faculdade de Direito para seguir a carreira igual o pai como advogado. Mas ali ele decide, ele percebe que tem um chamado mais forte, né? Que seria o sacerdócio. E ele teve um mestre, um guia espiritual na vida dele, que foi o bispo D. João Batista Correia Neri. E esse bispo, já conhecendo os dons do padre Donizete, inclusive musicais, o convida para estudar no seminário de Pouso Alegre. Então ele retorna para Minas Gerais, se ordena sacerdote em 12 de julho de 1908. Assim que recebeu o sacramento da ordem, padre Donizete decidiu fazer também o voto de pobreza, o que não é exigido de sacerdotes seculares. Sua primeira paróquia foi em Santana do Capivari, em Minas Gerais, passou por Campinas e depois foi para a diocese de Ribeirão Preto, onde assume a cidade de Vargem Grande do Sul. Lá, padre Donizete se depara com a desigualdade social da região. De Vargem Grande, ele ficou de 1919 a 1926. E o padre Donizete era um padre diferenciado. Ele não restringia o seu trabalho como sacerdote dentro da igreja. Ele também cuidava do rebanho, né, dos paroquianos fora da igreja. Ele se preocupava muito com a formação, né? Então, lá em Vargem Grande, tinha um time de futebol, uma banda de música e o cinema, que somente frequentavam os filhos dos coronéis, dos fazendeiros, dos industriais. E o padre Donizete não concordava com isso. Então, ele faz um time de futebol, São Luís Futebol Clube, para os pobres. E também as pessoas de cor negra não podiam frequentar os times banda e cinema. Time de futebol para os pobres, a banda de música, e consegue fazer com que eles também pudessem frequentar o cinema. E ele também defendia muito o direito dos trabalhadores, que eram muito explorados na época pelos patrões. Não havia no Brasil leis trabalhistas, né? E isso causou um problema muito sério lá em Vargem Grande do Sul. Ele foi perseguido, foi caluniado, chamado de agitador, alcoólatra. Também foi inclusive, chegou ao ponto de ser ameaçado de morte. Com a situação insustentável, a diocese considerou por bem transferir padre Donizete então para a cidade de Tambaú. O sacerdote chega à cidade em 12 de junho de 1926. E a primeira coisa que ele fez aqui foram os bancos das igrejas. A igreja São José, a matriz de Santo Antônio, os primeiros bancos eram reservados para as pessoas mais abonadas, políticos, fazendeiros, coronéis.
Então eles retiram essas fitas das duas igrejas e diz o seguinte: todos nós somos iguais, menores apenas que Deus. Quem chegar primeiro vai sentar em qualquer lugar da igreja. Então ele já mostrou, desde quando chegou aqui em Tambaú, como ele era. Francisco se emociona ao recordar a atitude de Padre Donizete em favor dos marginalizados pela sociedade. Até dezembro de 1926 que ele ficaria na cidade. Mas essa provisão foi sendo renovada. Mesmo tendo, no início, uma rejeição aqui na cidade, desses coronéis, porque era 1926, quando aqui chegou, ele se manteve aqui. Ele não quis sair daqui. Ele dizia que era um simples padre de aldeia, que aqui era o lugar dele. Mesmo quando cogitaram de transferi-lo para um centro maior, ele não aceitou. Ele permaneceu em Tambaú. Padre Donizete era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, devoção que, segundo ele, foi passada por sua mãe através do leite materno. E o primeiro fato que chamou a atenção da população logo após a sua chegada foi justamente que Padre Donizete encomendou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e, quando a imagem chegou através da linha férrea, ele realizou uma procissão. Porém, no dia chovia muito, mas quem participou da procissão, todavia, não se molhou. O segundo acontecimento que marcou a população local foi que esta mesma imagem foi exposta na Igreja Matriz de Santo Antônio, construção que foi acometida por um incêndio. Depois do segundo fato, em 1929, 2 anos após a imagem chegar aqui na Matriz de Santo Antônio, ele fez uma reforma na igreja. E essa reforma, ela seria entregue no dia 12 de outubro, que era o dia de Nossa Senhora. No dia 11, tem um incêndio nessa igreja, provocado por um curto-circuito nas instalações elétricas. A igreja queima todinha. O padre é comunicado, ele estava celebrando a missa aqui na igreja São José, do outro lado da cidade, né? E quando ele vai lá, não tinha o que fazer, estava tudo destruído. Tinha 23 imagens de santos dentro dessa igreja. 22 foram reduzidas a cinzas. E apenas a de Nossa Senhora, ele entra no meio das chamas e retira essa imagem. Então foi o segundo fato extraordinário que chamou muita atenção na época da população aqui de Tambaú, né? Por que não queimou a imagem de Nossa Senhora Aparecida? Depois deste acontecimento, Padre Donizete prometeu construir um santuário para depositar esta imagem da Mãe Aparecida. Este santuário, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, era um desejo do Padre Donizete, mas que foi realizado somente após a sua morte. Neste local, havia antes uma igreja dedicada a São José, e era aqui que o Padre Donizete abençoava os fiéis. O santuário hoje recebe milhares de fiéis de todo o Brasil, que vêm pedir a intercessão do Apóstolo da Acolhida. Padre Donizete era um homem muito simples, mas com uma fé muito forte. E agora você vai acompanhar os testemunhos de graças recebidas pela intercessão do sacerdote, o que leva os fiéis acometidos das mais diversas enfermidades a esta pequena cidade do interior paulista. A jornada Missão de Vida foi conhecer também a Casa de Padre Donizete, que hoje é um museu e recebe devotos de todo o Brasil. Esta é a casa que Padre Donizete viveu por 35 anos. Aqui ele levou uma vida de pobreza evangélica, voto qual ele havia feito assim que foi ordenado. A casa guarda alguns dos poucos pertences do padre, como suas vestes litúrgicas, instrumentos musicais e mobília, inclusive a cama hospitalar, que Padre Donizete aceitou somente no fim da vida, por motivos de saúde, pois dormia num estrado no chão para fazer penitência. A casa também preserva a única riqueza do Padre Donizete em vida, os livros. Outros itens mantidos na casa são os símbolos de cura que os devotos deixam na casa.
São milhares de próteses, óculos, instrumentos musicais e até mesmo bebidas, deixadas por fiéis que venceram o vício pela intercessão do sacerdote. Francisco conta que a fama de cura de Padre Donizete se espalhou graças a um vendedor de vinho, já que o cura de Tambaú pedia para que não fossem divulgadas as graças recebidas através de suas mãos. Esse senhor, Constante Marcaça, ele era o vendedor de vinho e proprietário dessa fábrica de vinho em Poços. Ele é curado aqui na casa paroquial. Ele estava com problema nas articulações dos joelhos, tipo um reumatismo. O padre dá a bênção e ele sai curado. E assim como fazia com as pessoas de Tambaú, o padre pediu a ele que não divulgasse. Mas ele, como vendedor, acabou divulgando. Aí começaram a vir as romarias e se tornou essa situação insustentável que fez com que, em 55, ele fosse obrigado a paralisar as bênçãos. Tivemos muitos casos na época, de 54 a 55, de curas milagrosas ocorridas aqui em Tambaú. Muitas delas até exploradas pela imprensa, né? Tivemos o caso do milagre da corrente, uma jovem que acabou ficando louca após uma desilusão amorosa. Através da bênção ela saiu curada. Tivemos o caso do menino Braguinha, um garoto de Muzambinho, que tinha uma doença nos ossos degenerativa, osteocondite, uma doença que a criança morria muito nova. E ele também foi curado aqui, foi conhecido como a cura do menino Braguinha. Sônia, que é zeladora da Casa Museu, conta que ela e mais 13 zeladores são responsáveis por cuidar dos itens da casa e colher os depoimentos dos peregrinos que relatam as graças alcançadas. Nós também pegamos as graças, milagres, tudo que é feito aqui e nós levamos para fazer o relato. Aí nós relatamos o que é graça, a gente separa e coloca numa ficha especial. E aquilo que não é graça é queimado num dia de missa, porque todos os dias do mês, dia 16 de cada mês, é colocado um vaso com todos esses pedidos na missa. Uma missa dedicada ao Padre Donizete. E aí são queimados esses pedidos. E os relatos nós arquivamos nos armários que nós temos lá em cima, e acho que já chega a quase umas 8.000 graças. Os anos anteriores, antes do decreto do Padre Donizete, da beatificação, a gente retirava essas caixas aí por ano, 30 caixas, 20 caixas. Agora a moça que limpa a casa, ela retira mensalmente caixas e caixas de objetos de graça. E se emociona ao relatar os depoimentos de graças que já teve a oportunidade de presenciar. Mas teve tem sempre um que a gente fica mais emocionada, né? Eu tenho uma criança que não faz muito tempo, até saiu no boletim informativo, a menina não andava, estava com 4 anos. E a mãe, ela é de Cravinhos, Vinhedo, ali, aquela região. E a mãe, todos os aniversários, as festas, ela ficava muito aborrecida de ver a menina engatinhando e as outras todas brincando. E aí o marido dela passou por aqui e levou um livrinho. E ela fez a oração. Acho que no 5º dia da novena, a criança veio andando. Daí foi a maior gritaria na casa, tudo. A menina está andando normalmente. E, de acordo com os médicos, essa criança não ia andar. Tem também uma que aconteceu aqui perto do Rio Pardo, né? O moço está sempre lá no Rio Pardo. Tem esses lugares que eles gostam de passar final de semana. E incendiou um lugar lá. E a parede queimou toda, só ficou o quadro do Padre Donizete. A gente presencia tudo isso com uma emoção muito forte a emoção. E nós, zeladoras que estamos sempre por aqui, a gente vivencia isso todos os dias. A gente está lá, os romeiros vêm relatar as graças, nós choramos com eles, sabe? São tantas graças e tantas coisas verdadeiras que você vê. Laila, que também é zeladora,
bem como sua família, teve a graça de conviver com o padre Donizete e conta para a equipe da Jornada Missão de Vida suas impressões daquela época. Olha, a minha convivência com ele foi muito boa, porque eu era vizinha, era criança e eu não saía daqui dessa casa, tomava a bênção dele, as crianças passavam por aqui antes de irem para a escola e tomava a bênção dele também. Muitas vezes eles nos chamavam para tomar café. Aqui tinha uma mesa comprida e ele então nos chamava para tomar café com ele. Então era muito gostoso, foi uma graça muito grande ter convivido com o padre Donizete. Eu morava aqui perto e a minha irmã era sonâmbula, tinha 9 anos, e meu pai levantava à noite e ia sempre atrás dela, porque ela andava por aqui. Aí minha mãe falou, vai na casa do padre Donizete e pede a bênção para ele. Aí ele falou, senta aqui no meu colo, pôs a mão na sua cabeça e rezou. Aí nunca mais ela foi sonâmbula. Esse foi um grande milagre na vida da minha irmã, na vida da minha família. Ela também nos conta como ocorreu o milagre do menino Braguinha, que ficou muito conhecido. Eu ouvi da minha casa um barulho muito grande, então vim correndo aqui e o santuário aqui em frente à casa do padre tinha muita gente. E o menino estava no chão, porque ele estava no colo do pai quando o padre Donizete benzeu, né? Ele não andava, aí o menino começou a andar, o padre Donizete na hora fez um gol com as muletas dele e mandou ele jogar bola. E ele então jogou bola, todo mundo viu, foi uma grande graça e todo mundo aplaudiu, foi muito bonito. Isilda, que também faz parte da comissão pró-beatificação, explica o milagre recebido pelo jovem Bruno, que foi reconhecido pela Santa Sé como confirmação da bem-aventurança de Padre Donizete. O Bruno Henrique, ele nasceu dia 22 de maio de 2006. Após o parto, uma enfermeira chamada Carmen já notou que havia alguma coisa errada com os pés da criança. E ela falou para o médico já tirou um raio-x e deu que ele havia nascido com um problema muito sério que chama pé torto congênito bilateral. A criança nasce com a perninha torta e os pés, a planta do pé não toca o chão. E é uma doença que, para você conseguir fazer a plantinha do pé tocar o chão, necessita de mais ou menos 8 cirurgias. Usar botinha, fisioterapia, e muitos médicos, às vezes, chegam à conclusão que a criança não fica totalmente curada. E a Margarete foi ficando muito triste, porque ela via que o bebê estava se desenvolvendo e aquele problema estava cada vez pior. Margarete, que é a mãe do jovem Bruno, conta para a equipe do Jornada Missão de Vida como a intercessão do sacerdote concedeu a cura a seu filho. Quando eu era criança, eu tenho uma avó materna, ela faleceu agora. Ela sempre vinha em Tambaú e ela ensinava essa devoção pelo Padre Donizete pra gente. E quando eu era criança, ela falava assim, Nossa Senhora ama tanto o Padre Donizete que tudo que pedir para ele, ela faz. E foi onde que naquele momento que eu estava com o Bruno prestes a começar todo o tratamento, eu lembrei daquilo que ela falou. Até então eu não era devota do Padre Donizete, sim de Nossa Senhora Aparecida. E eu lembrei daquilo, falei, agora a dificuldade é muita, então eu vou fazer. E aí eu tive certeza, eu falei, se ela falou que Nossa Senhora ama muito, se ele pedir, ela vai fazer. E então foi onde eu pedi para o Padre Donizete, eu falei, ele vai me ouvir, ele vai pedir para Nossa Senhora, ela pede a Jesus e ele faz. E foi isso que aconteceu. Na noite eu troquei o Bruno, implorei, coloquei ele em pezinho, ele ficou com os pezinhos daquele jeito de sempre, que não encostava. E aí quando foi no outro dia, eu pedi à noite, quando foi no outro dia que eu fui trocar ele, ele pisou com os pés completamente perfeitos. A perninha ainda continua arqueada até mais ou menos um aninho, sem nenhum tratamento, ele também voltou ao normal. Adriano, o pai do adolescente, relata como Deus colocou o milagre dentro de sua casa. Eu sou enfermeiro, eu pegava os pezinhos dele, eu fazia massagens, eu tentava, colocar no lugar, não dava certo, sabe? E uma noite que eu estava trabalhando, quando eu cheguei, no dia seguinte ela veio me mostrar os pezinhos deles tortos. Então assim, Deus colocou o milagre dentro da minha casa para me provar que é possível. Dona Maria da Glória, avó materna de Bruno, conta que a devoção ao Padre Donizete passou de geração em geração.
ensinei ela a ter a fé no Padre Donizete, sempre vinha visitar, trazia minha mãe aí, toda vez que ela vinha de São Paulo, trazia ela. Quando veio trazer a graça e o sapatinho, minha mãe veio junto também. Então, é sempre junto, assim, a família sempre devota dele. O avô materno, seu Luiz, afirma que a família inteira ficou emocionada com o milagre. Olha, a gente fica emocionado e a gente senta, conversa, a gente dá a impressão que a ficha não caiu ainda. E o jovem Bruno, o miraculado, partilha sua devoção e deixa um recado aos fiéis. Me sinto agraciado, né? E eu também fico muito feliz em espalhar, né, essa devoção que eu tenho pelo Padre Donizete e criar uma esperança nos corações de todos, né, que não tem fé, não tem esperança e cria uma chama de amor dentro deles. Eu enxergo pessoas que têm fé, a maioria, não sei se tem ou não, os problemas familiares, mas o importante é rezar e eu tenho muita gratidão no Padre Donizete. E um recado para o povo de casa que é para eles sempre rezarem e ter fé, porque a fé move montanhas. O cardeal Ângelo Bettiol, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, presidiu a missa de beatificação do padre Donizete Tavares de Lima. A celebração aconteceu em Tambaú, no interior de São Paulo, onde o sacerdote levou uma vida de simplicidade evangélica. A missa de beatificação do padre Donizete, presidida pelo cardeal Ângelo Bettiol, aconteceu na pequena cidade de Tambaú, local onde o sacerdote dedicou a vida a cuidar dos doentes e necessitados. Participaram da celebração os cardeais Orani João Tempesta, do Rio de Janeiro, e Odilo Pedro Scherer, de São Paulo, além de arcebispos, bispos e sacerdotes de todo o Brasil. Ao todo, a celebração contou com mais de 300 concelebrantes. Em sua homilia, cardeal Bettiol falou sobre a vida e o exemplo de padre Donizete, afirmando que nele brilhou a luz do bom pastor e que padre Donizete trabalhou muito pela justiça social, uma vez que sempre defendeu os pobres, os doentes e os operários. Ele realizou um fecundo ministério sacerdotal centrado na oração, no trabalho apostólico, no sofrimento, até a doação total de si mesmo. Vivendo num período complexo da história do Brasil, este zeloso ministro de Deus sobressai como íntegro pastor de almas, que no curso da sua vida sacerdotal foi guiado pelo amor a Deus e ao próximo. Como pároco, não se poupou no serviço à sua gente. Ninguém era excluído da sua atenção. Para ele, todos os homens, enquanto os filhos de Deus, eram iguais. Não olhava para a cor da pele, a cultura, a fé. Dom Antônio Emídio Vilar, bispo de São João da Boa Vista, diocese da qual faz parte a cidade de Tambaú, agradeceu aos presentes e ao Papa Francisco, representado pelo cardeal Bettiol, pela inscrição do padre Donizete no rol dos bem-aventurados. Eminência Reverendíssima Ângelo Cardeal Bettiol, agradecemos com carinho em sua pessoa a sua santidade, o Papa Francisco, por inscrever o venerável servo de Deus Donizete Tavares de Lima no número dos bem-aventurados da Santa Igreja. Se para os devotos do Padre Donizete ele sempre foi considerado um santo, hoje chegou o dia tão esperado em que a própria hierarquia da Igreja confirma e declara oficialmente a santidade do Beato Donizete. Após a cerimônia, foi realizada uma coletiva de imprensa, onde o cardeal Bettiol falou a respeito da vida de santidade de padre Donizete. O padre Donizete foi um padre, como todos os padres deviam ser, um padre namorado de Deus, um padre devoto da Eucaristia, un padre che si occupava della gioventù, un padre che dava grande importanza, dava grande amor a los menos favorecidos. Pero, al mesmo tempo, ele tinha este carisma de sentir a presença de Deus e de dar bendições. A gente estava atraída por
por esta sua peculiaridade, que era homem fiel a Deus, homem que sabia manifestar a presença de Deus em si mesmo. E a gente era atirada desta presença de Deus nele. Portanto, cada um tem sua particularidade, seu específico. Todos são iguais aos santos, porque todos amaram Deus com todo o coração e amaram os irmãos. No final, é a máxima do Evangelho: ama a Deus e ama os irmãos com todo o teu coração. E o bispo diocesano, Dom Vilar, descreve como o legado do padre Donizete contribui para a santidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. O legado do padre Donizete contribui para o povo de Deus, em especial para o clero diocesano, porque ele é um padre diocesano. E o legado é o da santidade, como disse o cardeal Angelo Becciu, a heroicidade das virtudes cardeais, né? Fortaleza, justiça, temperança, prudência, teologais, fé, esperança e caridade, as virtudes anexas, pobreza, castidade, obediência, humildade. Esta é a meta, o legado para todos nós. E como padre diocesano, um padre da acolhida, que atendia todos, né, no seu pastoreio, os pobres, os necessitados, os doentes, os anciãos, todas as realidades com que se defrontava, ele conseguia responder com paciência, mas com firmeza ao mesmo tempo. Encerrada a coletiva, foi aberta a visitação à capela, onde foi depositada a relíquia com os restos mortais do beato padre Donizete Tavares de Lima, e os fiéis puderam passar pela capela e dedicar um momento de fé e oração ao apóstolo da acolhida. O Jornada Missão de Vida fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se você gostou e quiser assistir novamente, basta acessar www.redevida.com.br. Uma ótima semana e até a próxima!